um cara... Qual que é a alternativa do neoliberalismo? Que é isso que vocês estão querendo chegar. Tá? E é o que eu digo que dá merda. Vamos dividir, cada um vai morar onde quer, cada um monta o seu condomínio. Cada um estabelece suas regras. Você sabe qual que é o nome disso? Feudalismo. Isso era o feudalismo. Os caras juntavam nos grupos, falavam, aqui é a gente que mora, monta o exército particular, chegou alguém, a gente expulsa. E a gente faz as nossas regras aqui. Mas não é isso também, se eu quiser ir pra um país ali, vai ter um cara na fronteira que, se eu não tiver o documento que ele decidiu, ele vai me matar. Então é um feudalismo, é um grande condomínio o país. Não, o que eu tô dizendo é, o feudalismo são essas micro-unidades. Mas eu tô falando... Eu vou chegar aí. É um feudalismo com nomes diferentes. E maiores. Porque você tá vivendo hoje. Porque você tá reduzindo a um espaço administrativo que ele não considera a escala da união ou da integração com outras partes. Então, o que era o feudalismo? Vou pegar um exemplo de uma área que eu gosto muito de estudar, que é o Renascimento. Renascimento é um período assim fantástico. Que esteve ali Maquiavel, com Michelangelo, né? Um monte de cara assim sensacional no mesmo lugar, atuando, Da Vinci e tal. O que era aquele espaço? Microcondomínios, chamados Florença, Veneza, Roma, né, Milão, e cada um definia suas regras. Você tinha cidades-estado que eram monarquias, tinha cidades-estado que eram meio oligarquias, como Florença. Ou, como era o caso de Veneza, vocês estão falando que o nosso estado é complicado. Vão estudar o processo legislativo de Veneza. Eu fui lá no Palácio do Doge, lá, que é era assim, eles falaram que eles faziam tantos processos, que davam tantas votos para impedir que alguém dominasse o processo decisório. Isso é Veneza, um dos maiores impérios comerciais que a gente já viveu. Esse é sistema político. Então você tem que decidir isso coletivamente. Vocês acham que os venezianos estavam felizes? Isso é puto da vida como funciona. Tinha guerra, matava, briga de família. Agora, voltemos 1500. Romeu e Julieta, o que é aquilo? Duas famílias, fortemente armadas, que entram numa briga porque seus filhos estão apaixonados. Tanto que a pessoa chega na festa, todo mundo tem que deixar a arma na porta. Parece a sociedade que o Bolsonaro quer criar. Vamos na balada, beleza. Deixa o teu R15 aqui na frente, deixa a tua pistola aqui pra você não poder entrar. Isso é Romeu e Julieta, 1500, quando o Shakespeare escreveu. O que essas sociedades, essas cidades-estado definiram? Cara, se a gente se unir, a gente parar de brigar, a gente se une e a gente monta um exército tão foda que ninguém vai tentar invadir a gente. Se chama Itália. Agora, você acha que todo mundo ali dentro ficou feliz? Não, claro. Vocês acham que o processo de unificação é tranquilo? Briga pra cacete. Vocês sabem quando que a Alemanha foi unificada? Quando vocês acham que ela foi unificada? Chuta aí, mano. Chuta aí, qualquer ano, só pra vocês entenderem. Que passou dos reinos prussianos dos estados e virou a Alemanha? Sei lá, século XIX? Isso. Final do século XIX, 1871. 1871. Era a Prússia, que era o quê? Um monte de ducado. Cada um agia mais ou menos com as suas regras, mas você tinha, né, uma reunião ali dos duques, né, dos príncipes desses ducados, e eles decidiam o que era coletivo. Tá? Então, essa história do que vocês estão falando, vocês estão tentando voltar para trás. A história nasceu assim, com pequenos burgos. Com um G7 ali. Era, sei lá, acho que tinha mais de 30. Mas é isso aí. Isso. É uma, qual a diferença de uma pequena nação dessas para uma grande? Não é a mesma coisa no final das contas? Qual a diferença de um feudalismo e agora? Vamos lá. Vocês têm tempo? Vamos lá. Posso usar um exemplo que deu origem à grande chacota em cima da minha ex-colega de graduação, Renata Barreto. Ela estudou comigo, né? Que levou aquela história do musical do Hamilton. Sim. Tem uma biografia que chama Hamilton, que é escrita por um cara chamado Chernow. Chernow com W no final. Chernow. O cara escreveu 900 páginas sobre a vida de um cara que viveu 49 anos. Pensem nisso. Ele viveu 49 anos e foi morto num duelo. Porque eu não lembro se o cara tava pegando a mulher dele e aí ele foi pro duelo ou se era o contrário. Agora não lembro exatamente. E morreu ainda. Morreu. Bacana. Morreu. Esse cara vai pra Guerra da Independência com uns 18, 19 anos, alguma coisa assim. Ele era o único imigrante dos pais fundadores, porque ele via de uma ilha ali no Caribe. Esse cara com 22 anos sai da Guerra de Independência, em que aqueles bairros chamados as 13 colônias, fala assim, eu não quero mais pagar imposto. Não quero. Não gosto.
Cara, vem aqui, vem a coroa que tá lá na Inglaterra e vem até aqui, eu ganho meu dinheiro e eles arrancam meu dinheiro na forma de impostos. Vocês não têm ideia a quantidade de guerras que nasceram porque alguém estava cobrando imposto. A queda dos impérios Azteca e Inca está associada a impostos que eles cobravam de outras tribos que facilitaram a entrada dos espanhóis, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, imposto, ninguém fica feliz. Imposto é um signo de dominação. Você volta lá no Evangelho, Roma impunha pesados impostos sobre a Galileia, sobre a Judéia. E aí eles tinham que administrar aquela situação para não explodir. Jesus foi lá e, né, deu uma agitada no coreto. Jesus não era tudo menos direitista. Tá? Ele agitava o coreto bastante. Mataram ele, né? Rapidinho. Eu quero ficar nos Estados Unidos porque eu adoro estudar essa época de Jesus para desbancar essa visão direitista do Evangelho, porque ali tinha uma estrutura de desigualdade monumental associada à terra, que a gente estava falando. Propriedade da terra. Mas muito bem. Termina a Guerra da Independência, que vinha exatamente por esse exagero da coroa, né? Em extrair impostos. Tanto que tem a Boston Tea Party, né? Que faz explodir, porque eles aumentam o imposto sobre o chá, era uma coisa assim. E a galera de Boston, que estava lá no Nordeste dos Estados Unidos, pira o cabeção e fala, não, agora não, vamos pro pau. E aí eles juntam os esforços das 13 colônias. Imagina usar a coordenação de 13 estados que estão do norte ao sul dos Estados Unidos, com povos radicalmente diferentes, que vinham de diferentes lugares da Europa e do Reino Unido, para você fazer um esforço para tirar os britânicos de lá. Termina a guerra. Aí eles falam assim, tá bom, como é que a gente vai remunerar cada estado que deu sua contribuição? Porque cada um deu uma contribuição em recursos, em vidas. Então você tinha estado que tinha dívida pra caramba, e estado que tinha saído no saldo positivo ali. Deu a contribuição, mas acabou ganhando até mais recursos no final. Já vi tudo. Beleza. E aí, vamos negociar? O exército era milícia. Sabe o que é uma milícia? É um exército que não atende a ninguém. Apenas aos seus interesses. E esse era o pessoal que tinha se unido para lutar contra a coroa. Aí, você tinha assim, de repente, uma milícia indo em direção à Pensilvânia, lá a capital, agora não lembro qual era o nome. E o cara, eles fechavam a cidade e falavam, você me paga agora, eu vou tomar sua cidade. Isso era Estados Unidos pós-revolução. O Hamilton olha pra isso e fala assim, cara, 13... O ser humano é um lixo, né? Essa é a verdade. A vida é dura. A vida é dura. Talvez o resumo de toda a minha participação seja essa. Eu estudo economia e eu aprendi que a vida é dura. O Estado não está te roubando, ele está só pegando aqui para fazer bem pra você. Aí você fala, não, mas espera aí, mas ele não me ajudou, eu vou só tá pegando lucro. A vida é dura. O argumento final, né? Ninguém tá feliz. Ninguém tá feliz. A questão é, todo mundo tem que estar suficientemente triste pra porra não explodir. É esse o ponto. Aí você tem lá um monte de milícia correndo em direção às capitais dos estados para cobrar suas dívidas. O Hamilton olha para isso e fala assim, 13 estados independentes, cada um olhando pro seu próprio umbigo, vai dar merda. Sabe um continente em que as pessoas se mataram muito ao longo da história porque vários estados lutavam um com o outro? Chama Europa. O euro foi criado para falar assim, vamos colocar uma água nessa fervura para não explodir isso. Foi árabe que explodiu bomba atômica. Foi hindu que explodiu bomba atômica. Foi gente negra da África que explodiu bomba atômica. Tudo loirinho de olho azul. Porque eles não conseguem se resolver na Europa. E tá agora de novo aí, ó. O euro é uma tentativa de apaziguar isso aí. A União Europeia é uma tentativa de apaziguar o ânimo bélico entre os diferentes estados. Não é à toa que a América se chama Estados Unidos da América. Muito bem. O Hamilton olha e fala assim, a gente vai virar a Europa. A gente não passa essa grande parte do ensino fundamental e médio aprendendo quem matou quem na Europa? O rei que foi lá e colocou centenas de milhares de vidas em jogo, e aí pronto, ganhou o reino. Aí depois veio alguém e tomou o reino. Essa é a história. Beleza, ele olha pra isso e fala assim, cara, a gente tem que encontrar uma maneira de apaziguar isso. A única maneira de fazer isso é criar uma união entre nós com o poder de fogo financeiro. A gente cria uma união federal que consegue tributar os estados e poder, por exemplo, pagar essas dívidas. Mas é diferente da coroa, tem algum... É diferente? Por quê? Não sei. Qual é a diferença aí? Agora você tem que substituir por um processo legislativo.
Então Hamilton, ele escreve os Federalist Papers, que são os papéis federalistas. É até hoje uma obra fantástica sobre a Constituição americana. Porque ele, com 24, 25 anos, está pensando todos os problemas que tem ali e fala assim, como é que eu faço para esses caras, para esses estados não se matarem? Tudo bem. Aí ele chega e começa a pensar, como que eu constituo a União Federal? Beleza, então eu tenho que criar uma União Federal que tem um poder de tributar e tem um poder autônomo, que é a Receita Federal. Qual que vocês acham que é a reação dos governadores dos estados? Filho da... né? Sim. Quer voltar com aquela merda lá? Vinha abrir a coroa, me tributava, agora ele quer criar um poder que me tributa. Sim. Não quero a União Federal. Não quero. Guerra civil. Porra, vamos pro pau. E ele tem que articular, e o George Washington lá, né, o primeiro presidente eleito, tentando segurar todo mundo, articular pra falar, não, gente, peraí, vamos sentar, vamos discutir, porque é inescapável. É isso que eu tô te falando. Problemas de decisão coletiva são inescapáveis. Então existe um tamanho físico que é o melhor. Aí entramos nos custos e benefícios. Por que eu não deixo vários paizinhos pequenos e eles se viram? Porque quando a gente une forças, a gente tem um orçamento público. E aí, quando a Pensilvânia... Porque tem que ter São Paulo para sustentar o resto do país. Por exemplo, senão a Pensilvânia pode querer construir, por exemplo, uma infraestrutura portuária que vai ajudar a escoar a produção de 5 estados. Então vale a pena os 3 estados cooperarem para produzir aquela infraestrutura e depois, quando a infraestrutura da Flórida precisar daquela, os outros vão ajudar a produzir aquilo. Sim. Mas não dá para fazer isso sendo só países vizinhos? Dá. Que é o que eles fazem lá nos Estados Unidos, né? Aí você tem que sentar com 10, né? Diferentes governadores, chegar no acordo de acordo com o interesse de cada um dos governadores para ver se decide. Qual que é o problema que emerge? Você não decide. E dá briga. Dá briga, e você não consegue fazer um negócio. Então Hamilton percebeu assim, eu vou ter que deixar todo mundo igual, mais ou menos triste, mas eles vão ficar felizes porque quando eu constituir a União Federal e eu tiver um orçamento público, eu vou transformar esse país no maior país do mundo. Que foi o que aconteceu. E se o mundo inteiro for um paizão só? Você pode fazer. Aí é internacional. O Hitler queria fazer isso. Aí é o sonho do... Não, a ideia do Hitler era isso. Era ter um único país no mundo inteiro, sem diferenças de fronteiras. De loiros. Só que aí você tem... Tem o elemento racial que fudeu tudo. Ó, a gente não precisa nem usar o elemento racial, mas assim, quando você fizer isso, vai ter alguém que vai trabalhar mais do que o outro. E vai ter outro que não vai estar trabalhando. Você vai ter que dividir quem faz trabalho intelectual, quem faz trabalho manual. E vai ficar igual no fim. E aí talvez o recorte racial seja um critério pra você, no caso do Hitler, pra definir quem que faz cada tipo de trabalho. Não, a vida é um beco sem saída. Vai ficar nesse embate individual e coletivo e vai jogando assim. Não, isso é inevitável. A gente vai ficar jogando nisso. O que eu tô querendo colocar pra vocês é a dimensão coletiva da experiência individual é inevitável. Aí a questão como você vai gerir essa dimensão coletiva pode ser diferente.